Boa noite aos candidatos ao Programa de Acesso ao Ensino Superior PAES 2022 da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, UEMA-Sul. Antes de nós começarmos as considerações acerca das obras literárias, nós vamos explicar o porquê da UEMA e da UEMA-Sul exigir dos candidatos a uma das vagas dos cursos ofertados por elas. Observa-se que há uma defasagem muito grande entre aquilo que se deseja e aquilo que se tem no que concerne ao domínio do padrão da língua portuguesa. Em função dessa constatação, incluiu-se nos conteúdos programáticos do PAES a exigência da leitura de obras literárias. Então, a intenção na exigência da leitura das obras literárias é superar essa defasagem no que diz respeito ao domínio do padrão da língua portuguesa. Efetivamente, feito a leitura das obras indicadas. Porque, se não for assim, o candidato ao PAES, ele acaba não tendo domínio das estruturas das obras literárias, consequentemente, ele não vai ter um bom desempenho no que concerne às respostas às questões que se apresentam diante deles. Então, para que vocês tenham uma ideia, nas questões que vão se apresentar diante de vocês, é importante que você faça a relação entre as obras literárias. No nosso caso, são duas obras: Canaã, de Graça Aranha, e A Escrava, de Maria Firmina dos Reis. Você observa que são obras literárias que têm uma identidade muito grande. Inicialmente, no que diz respeito aos autores delas, das obras literárias. São dois escritores que pertencem à mesma região, no caso, a região Nordeste, no caso, o estado do Maranhão. Há também uma identidade no que diz respeito ao gênero literário a que essas obras pertencem. Nesta altura do campeonato, o aluno sabe que gênero é a classificação que nós fazemos das obras literárias que nós temos diante de nós. Então, Canaã pertence ao gênero narrativo, da mesma forma que pertence ao gênero narrativo o conto A Escrava. São espécies do gênero narrativo. Canaã é um romance, uma narrativa extensa, e A Escrava é um conto, uma narrativa breve. Então, nas questões que se apresentam diante de vocês,
pode ser que seja solicitada uma visão no que diz respeito à relação que essas obras têm entre elas. Os expositores, eles vão descer a detalhes com relação a essa questão. É importante também, dentro do conhecimento da estrutura da obra, que os leitores destes livros, eles conheçam as personagens das obras que eles têm diante deles. Certo? Importa também uma visão do contexto histórico. Vocês sabem que uma obra literária, que a literatura, ela não se dá no vazio, ela se dá em uma sociedade. Então, se ela se dá em uma sociedade, é muito importante que você conheça o contexto histórico no qual se situa a obra literária que está diante de você. Certo? Também é importante, né, que, na análise, você estabeleça, pode ser que isto seja solicitado, a relação temática das obras literárias. Eu estou me referindo aos temas de cada uma delas. Então, nesta altura do campeonato, o candidato ao PAS sabe que Canaã, tendo como tema central o processo migratório, discute o preconceito racial, da mesma forma que o preconceito racial é objeto do conto da Maria Firmina dos Reis, A Escrava. Também pode ser que seja solicitado um exame da linguagem, um exame das figuras de linguagem que estão presentes nas obras literárias. Feitas estas considerações, eu vou fazer a apresentação das pessoas que estão participando, das pessoas que estão à frente desse webinar. A análise de obras literárias é resultado de um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão, sendo que a proposta é ajudar o aluno a entender melhor as obras literárias exigidas como leitura para os candidatos ao PAS. Então, esse webinar, ele é resultado desse projeto. A exposição com relação a cada uma dessas obras literárias, elas ficarão a cargo de 2 estudantes do curso de Letras da UEM. No caso, o Técio Batista Fonseca, que fará um exame de Canaã, Romilson Aires Ferreira, que ficará encarregado de tecer considerações acerca de A Escrava de Maria Firmina dos Reis. Também participam desse projeto a Rayana Salles. Tecnicamente, esse webinar ele tem a coordenação do professor Reinaldo Silva. Faltou
a indicação do nome deste apresentador do webinar. Meu nome é Irã dos Passos, eu sou professor do Departamento de Letras da UEMA. Com relação à metodologia, acho que é mais interessante que as manifestações, as dúvidas, elas sejam manifestadas após a exposição. Então, eu vou chamar o aluno do curso de Letras, Romilson Aires Ferreira, a quem caberá tecer considerações acerca do conto A Escrava, de Maria Firmina dos Reis. Romilson, fique à vontade, então, pode iniciar a exposição. Sim, então, vamos lá. A Escrava, de a obra Maria Firmina dos Reis. Sobre o contexto histórico, o contexto literário. Nós estamos tendo problema com a apresentação do Romilson, e enquanto esses problemas são superados, nós vamos passar a palavra ao Técio Batista Fonseca, que vai tecer considerações acerca de Canaã. Fique à vontade, Técio. Boa noite a todos. Vamos lá. É com muita satisfação que estamos aqui hoje para uma conversa, pretendo esclarecedora, em relação à obra Canaã, de Graça Aranha. Quero agradecer a toda a equipe envolvida, ao mestre, professor, doutor Irã de Jesus Rodrigues dos Passos, a Rayana e ao Romilson, que também está contemplando esse debate, essa conversa de hoje. A obra que nós falaremos, Canaã, de Graça Aranha. Aqui. Canaã, de Graça Aranha. Só um minuto. Analisaremos o contexto histórico, o contexto literário, a biografia do autor, o resumo da obra e os elementos da narrativa. E aí, por fim, as nossas considerações. Quando nós falamos na obra Canaã, do Graça Aranha, é muito importante inseri-la no tempo, no seu tempo histórico. É uma obra publicada em 1902, início do século XX, no entanto, ainda inserida num contexto do século XIX. A República, após a proclamação da República, em 1889, o Brasil passa a ser governado por presidentes marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esse tempo pós-proclamação da República, 1889 a 1894, é o que nós chamamos de República da Espada, por ser o Brasil governado por marechais. A partir de 1894
a 1894 a 1896, nós temos o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. E o Prudente de Moraes inicia o tempo chamado de República Velha, que se estende de 1894 a 1930. A República Velha, assim também República Aristocrática ou República do Café com Leite. E é nesse contexto do início da República Velha que nós temos a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, no Arraial de Canudos, no ano de 1896 e 1897, uma revolta, digamos assim, liderada pelo Antônio Conselheiro, um beato religioso, um movimento ocorrido no Brasil em que o messianismo veio à tona e se tornou muito importante nesse contexto porque venceu por várias vezes as tropas do governo. No mesmo cenário, no mesmo contexto, temos aí o cangaço. O cangaço, que o nome do Lampião foi muito importante, né? O cangaço que se estendeu de 1870 no Brasil até 1940. Esse contexto histórico faz com que a obra de Graça Aranha tenha uma inserção de denúncia também, uma crítica social diante de todo o cenário que havia no Brasil nesse momento. Publicado em 1902, o livro Canaã compreende-se melhor a estrutura da obra à luz do contexto e cenário de transição entre o século XIX e o século XX. Por quê? Porque mesmo se atentando para o século XX, para ideias do que mais à frente disser-lhe-á como modernismo, a obra Canaã ainda possui características peculiares do naturalismo, por exemplo, escola literária do século XIX, do simbolismo também. Então, ao mesmo tempo que Canaã conversa com um certo determinismo social, sociológico, ao mesmo tempo avança com ideais que os modernistas, como Mário de Andrade, o Raul Bopp, nos manifestos do Oswald de Andrade, irão salientar a partir de 1922. A obra de Graça Aranha, portanto, está inserida no que nós chamamos de pré-modernismo, um movimento na literatura que houve apenas no Brasil e apresenta as características como nacionalismo, porque há uma denúncia social do Brasil vigente, um regionalismo, ausência de idealizações, há uma crítica sociopolítica, uma reflexão filosófica, e daí o Canaã, tido como o primeiro romance ideológico, digamos assim. A presença do monólogo interior, as personagens, e, como disse anteriormente, traços naturalistas e simbolistas. Graça Aranha, assim como Maria Firmina dos Reis, autora da obra Escrava, nasceu no Maranhão. Graça Aranha nasceu em São Luís, oriundo de uma família rica e culta, formou-se em Direito pela Faculdade de Recife, logo
1882, 1886, no século XIX, em que as faculdades de direito surgidas no Brasil, assim como as faculdades de medicina, também faziam parte de um ideário de formação da identidade do Brasil. Isso se deu desde a independência do Brasil, que, como é sabido, um país independente, mas feito um questionamento. Que país é esse independente que não tem uma identidade própria? Que país é esse independente em que não há uma identidade nacional? E, a partir daí, do romantismo, mais o naturalismo, o realismo, o parnasianismo, o pré-modernismo e o modernismo buscam o tempo todo verificar, avaliar, construir, melhor ainda, uma identidade do Brasil. Canaã de Graça Aranha Canaã de Graça Aranha é uma obra por si de ficção sociológica do Brasil, né? Sociológica do Brasil. Ou seja, na obra Canaã há uma busca de uma assimilação ou não da influência do estrangeiro e manter a nossa cultura sem descaracterizar o nosso povo, a nossa nação. Isso faz parte do ideário de formação da identidade do Brasil, né? Como disse anteriormente, dialoga com os modernistas, né? O Graça Aranha, assim, é um dos cofundadores da Academia Brasileira de Letras, instituição fundada em 1897, instituição a qual, mais adiante, ele abre mão do pertencimento da casa por estar mais alinhado com as ideias dos modernistas na Semana de 22 e, portanto, participa da Semana de Arte Moderna de 22, na qual, além de um dos oradores da Semana de Arte Moderna, foi um mecenas. Ocupou cargos de juiz de direito e diplomacia e também manteve contato com personalidades, aquele tempo muito importante para o diálogo e o debate da formação do Brasil, como Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Faleceu em 26 de janeiro de 1931, no Rio de Janeiro. A obra Canaã tem como antagonismo ideológico e de reflexão os personagens Mical e Lentz. O que acontece? Tanto Mical e Lentz não se conhecem, não se conheciam. Mical chega ao Espírito Santo e conhece Lentz, tornam-se amigos, apesar de possuir ideologias antagônicas. Em Jequitibá, Lentz e Mical participam de um culto entre os colonos e logo depois vão a uma festa na casa do outro personagem, um personagem secundário chamado Jacob Miller, e avistam a Maria. A Maria, personagem de extrema importância na obra, coloquei e está inserida como uma personagem principal, e na sequência ela perde o tutor, seu tutor e seu possível noivo, quando a família do noivo descobre que ela está grávida e é expulsa da residência. Ao se deparar com a situação de Maria, Mical, que tem um pensamento harmonioso da vida, das relações humanas, né? Mical, ele é um herói romântico, né? Mesmo a obra inserida no pré-modernismo, ela dialoga com o perfil do herói romântico que temos no romantismo brasileiro. Se comove e ajuda a Maria, leva a Maria para trabalhar na casa de outro colono, onde ela é destratada.
Trabalhando em campo, sente as dores do parto e, com o medo da reação dos patrões, resiste até cair, dando à luz a um bebê que, tragicamente, dramaticamente, é comido por porcos. Acusada pela morte do filho, é presa e foge da cadeia com a ajuda do Mical. Daí, sai em busca de Canaã, a terra prometida. Canaã, a alusão ao título que o autor Graça Aranha faz, se remete à ilustração bíblica da terra prometida. Então, Canaã, na ficção do Graça Aranha, é o Brasil. O Brasil com as suas paisagens, o Brasil com a sua fertilidade, o Brasil como a terra do futuro, a terra prometida. Os elementos da narrativa que nós temos na obra Canaã, temos o Mical. Daí, selecionei um trecho para ilustrar a caracterização de um dos protagonistas, que é o Mical. O tempo da África chegará. As raças civilizam-se pela fusão. É no encontro das raças adiantadas com as raças virgens, selvagens, que está o repouso conservador, o milagre do rejuvenescimento da civilização. Então, o Mical acredita no progresso, no futuro dos povos pela miscigenação, o rejuvenescimento da civilização com a fusão das raças adiantadas com as selvagens e a justiça perfeita, sem ganâncias ou lutas, em harmonia, e aí prevalece para o Mical a lei do amor. Ele tem um ideário universalista, ideologicamente. Já Lentz, abre aspas, não acredito que da fusão com espécies radicalmente incapazes resulte uma raça sobre que se possa desenvolver a civilização. Será sempre uma cultura inferior, civilização de mulatos, eternos escravos em revoltas e quedas. Lentz quer ampliar as suas terras, a sua propriedade e ter mais trabalhadores sob seu comando. Espera pela invasão e domínio alemão sobre o Brasil. É a lei da força, adepto a leis racistas. Enquanto Mical preza pelo amor e pela harmonia, Lentz prega a força da eugenia, ou seja, a superioridade de raças arianas em detrimento da miscigenação. O outro personagem que eu me referi anteriormente, Maria, abre aspas, havia nela certa beleza, uma distinção maior do que era comum nos colonos. O porte era gracioso, o busto erguido, porém de um contorno farto, e as mãos brancas, talvez longas demais, saíam dos braços como cabeças de galgo. Mas o que ela tinha de superior era a fronte aberta, era o cabelo louro, fofo, volátil, era a expressão da sua boca descorada, mais úmida e bondosa. Percebemos que em Canaã, alguns dos personagens, ou a maioria deles, na verdade, são caracterizados com excesso de uma adjetivação. A adjetivação exacerbada é uma das características que o autor imprime à obra para identificar as personagens por um viés mais naturalista, determinista. Por vezes, assim como em obras naturalistas, o Graça Aranha se utiliza até de um zoomorfismo, que
caracteriza as personagens, o ser humano, com instintos até animalescos. E daí uma obra que, ao mesmo tempo que assinala para uma ruptura do que é conservador em termos do debate sobre o Brasil, ainda está fixa a características e elementos do século XIX, do naturalismo brasileiro. O outro personagem é o Senhor Felicíssimo. Dizendo isto, indicava um moço magro, baixo e moreno, com o rosto talhado em triângulo, cheio de marcas de bexigas, numa chata cabeça de bacural, em que os olhos negros cintilavam vivos e secos. Ainda temos personagens que desfilam no enredo, na trama de Canaã, como o senhor Roberto Schultz, que foi aquele que recebeu Milkau em seu estabelecimento, foi quem apresentou a ele Lentz e o senhor Felicíssimo. Joca, Augusto Kraus, Franz Kraus, Moritz Kraus, Emília Schenker, Emma Kraus, o senhor Predenodes, o senhor doutor Souza Itapecuru, Manuel, doutor Paulo Marcel e Pantoja. São personagens que alinhavam a trama do Graça Aranha e para constituir essa história, de certo modo, ideológica, sociológica e literária sobre a formação do nosso país. O espaço da história Canaã há o espaço físico, que é a colônia de imigrantes em Porto de Cachoeiro, no Espírito Santo. Para ilustrar, temos aqui: Milkau cavalgava molemente o cansado cavalo que alugara para ir do Queimado à cidade do Porto Cachoeiro do Espírito Santo. Aí está definindo o espaço físico em que toda a trama acontece. Mas também temos um espaço social, um espaço onde há um movimento, o armazém de Roberto Schultz, a igreja, a festa na casa do rico Jacob Miller. A loja, àquela hora, já estava cheia de gente. Olha aí, uma ilustração em que há a multidão, em que há pessoas, né? Onde há movimento. O novo pastor celebrava o seu primeiro serviço religioso. No caminho, viram muita gente que tomava o rumo da casa da festa. O espaço social muito utilizado na obra Canaã. O foco narrativo, como elemento narrativo, que é muito importante na obra de ficção, é como se conta a história. Quem conta essa história, né? A história é narrada em terceira pessoa, logo o narrador onisciente. Ele conta o que vê. A história de Maria Perutz era simples, como a miséria, nascera na mesma casa aonde ainda vivia. O tempo da narrativa é no início do século XX. Como nós sabemos, a obra publicada em 1902. Há um tempo cronológico e um tempo psicológico. Quando nós falamos desse tempo cronológico, é o tempo datado, né? Na manhã seguinte, Milkau e Lentz, muito cedo, estavam admirando o lugar. Há um outro texto interessante, que eles dizem assim: às vezes, de madrugadinha, vamos para a pescaria levantar a rede.
Ou seja, o tempo cronológico se dá conforme a ordem dos acontecimentos na história, enquanto o tempo psicológico transcorre com a passagem do tempo vivenciado, né? O tempo vivenciado. Depois da narração, os colonos ficaram cismando vagamente, né? Olha aí, o narrador onisciente, sabendo do que acontece, nos conta. Depois da narração, os colonos ficaram cismando vagamente. É importante ainda ressaltar que na obra Canaã há um estilo muito peculiar, né, do uso da linguagem. Além de usar a linguagem formal e não necessariamente a linguagem formal, quer dizer, a linguagem formal sempre utilizada nas obras ficcionais do século XIX, né? A linguagem mais formal, mais técnica. Vale lembrar que no mesmo ano da publicação do Canaã, publica-se também, em 1902, Os Sertões de Euclides da Cunha. Os Sertões de Euclides da Cunha, que é considerada a obra inaugural do pré-modernismo no Brasil, conta a narrativa da Guerra de Canudos, né? Uma obra que dividida os sertões de acordo com o ideário cientificista e determinista do século XIX. Né? Uma primeira parte que é a terra, uma segunda parte que é o homem e a terceira parte que é a luta, em que nós observamos nos sertões, só para fazer essa correlação aí com Canaã, mesmo porque publicadas no mesmo tempo, dialogam de alguma forma, né? Os sertões prima por um caráter determinista, cientificista, objetivista da obra literária. Em Canaã, assim como nos sertões, temos descrições, inúmeras descrições. Descrições da natureza, descrição da população. Como falei anteriormente, uma adjetivação em demasia e, curiosamente, Graça Aranha se utiliza de letras maiúsculas em meio ao texto, né? Palavras, substantivos que normalmente seriam usados em minúsculas, o autor prefere utilizar em maiúsculas para justamente personificar, de alguma forma, o contexto. Né? Daí, o uso de figuras de linguagem. Figuras de linguagem estas, mais comum na obra, como a comparação, justamente por ser uma obra de cunho pré-modernista, mas ainda fincada no naturalismo, a comparação para justificar as suas teses e a personificação. Personificação da fauna, da flora, personificação como figura de linguagem muito utilizada na obra Canaã. A comparação, mesmo porque os protagonistas, o Mical e o Lentes, são personagens antagônicos na construção do enredo. Vamos adiante. Só um minuto. Há algo que eu também gostaria de ressaltar, que é importante. A obra Canaã, existe nela a verossimilhança. A verossimilhança é um artifício que o autor utiliza para dar mais credibilidade e realidade
ao enredo ficcional. Um grande mestre em que se trata de verossimilhança na nossa literatura é o Graciliano Ramos. Eu imagino que os senhores já tenham lido a obra Vidas Secas, que é uma obra ficcional, mas é de uma verdade, ou melhor, de uma verossimilhança que nós nos deparamos ali com a afetividade, digamos assim, com alguns personagens. Isso se dá também na obra Canaã, né? Para trazer o leitor para se aproximar de personagens, odiar alguns, amar a outros. Então, a verossimilhança, uma característica importante também na obra Canaã de Graciliano Ramos. E, por fim, eu gostaria de ressaltar que a obra Canaã mostra-nos um panorama polifônico das ideias, ou seja, Graça Aranha dá voz, melhor ainda, vozes às personagens, às ideias das personagens e conceitos tão em voga no Brasil, na transição do século XIX para o século XX, para um debate sobre temas como raça, que é aquele tempo, o termo raça era o termo empregado, vale ressaltar que hoje em dia trocou-se, melhor dizendo, né, pelos estudos aí da antropologia social, o termo raça por etnias, né? Etnias. Mas a transição do século XIX para o século XX, temas pertinentes como raça, cultura e formação da identidade do povo brasileiro são muito presentes. São vozes pertinentes no enredo de Canaã que nos fazem repensar o Brasil de ontem, hoje e amanhã. Eu agradeço a presença de todos, tá, por essa breve análise e conversa com vocês sobre a obra Canaã. Muito obrigado. Obrigado, Técio. Você observa no discurso do Técio uma situação muito pertinente, que é a relação que a obra tem com o contexto histórico no qual ela se situa. O aluno sabe, pelos conhecimentos que tem de história, que na transição do século XIX para o século XX, tem-se, no Brasil, um acentuado processo migratório. Nesse momento, tem-se em torno de 30 mil alemães no país. Essa política migratória, ela tem uma relação com a necessidade da substituição da mão de obra escrava. Liberta o escravo das garras dos seus feitores, ele acaba se deparando com um mercado de trabalho cuja absorção dele é muito difícil, haja vista que é uma obra que não está preparada para ele. Então, aí, o aluno já observa a relação que a obra tem com o contexto histórico no qual ela foi produzida. Estilisticamente, o Técio
ele ressaltou que, como obra de transição, Canaã tem aspectos realistas, tem aspectos parnasianos, aspectos simbolistas e naturalistas, como tem aspectos modernistas, cujo marco vai ser a semana de 22, semana esta, na qual foi decisiva a participação de Graça Aranha, haja vista que, chegando ao país em 1921, impregnado dos movimentos vanguardistas, ele acaba contribuindo muito para que se estabeleça no país uma literatura nova. O que nós encontramos, por exemplo, de simbolismo em Canaã? Ora, você tem o Milkau chegando ao país em busca de um paraíso, uma terra fértil, uma terra nova. Então, essa descrição idílica que o Graça Aranha faz impregna a obra de simbolismo. E realismo você tem nas relações sociais observadas na colônia alemã para a qual ele se desloca. Então, tem o candidato ao pai verificar como é que está posta ou estão postas as obras literárias lidas nas questões que vão se apresentar diante dele. Então, agora nós vamos ouvir o Romilson. Eu espero que não tenhamos os problemas técnicos apresentados no início, e ouvindo sobre as considerações dele com relação à escrava. Outra questão que eu considerei anteriormente é a relação que pode ser questionada entre as obras indicadas para a leitura. Como disse no início da apresentação, Canaã tem como tema central o processo migratório, que era uma realidade daquele momento, mas se estabelece nele também o preconceito racial, porque você tem nas personagens Milkau e Lentz um antagonismo de ordem ideológica. Milkau, ele é monista. Monismo é uma doutrina que se sustenta no princípio único, na integração de todas as raças, que é o discurso ideológico do Milkau, enquanto o Lentz, ele imagina o povo alemão, o povo ariano, como uma etnia superior, submetendo, então, a nação, né, a supremacia que ele imagina da Europa. Tá? Então, o preconceito racial ele vai ser objeto de Maria Firmina dos Reis na obra dela... Oi, Raiane. A escrava. Então, o Romilson já está em condições, Romilson? Não, a minha internet está ruim. Está ruim, não? Bom, então a minha internet está péssima. Nós vamos, então,
nós vamos, então, tecer algumas considerações, né, acerca da apresentação que deveria ser feita pelo Romilson no que diz respeito ao conto A Escrava da Maria Firmina dos Reis. Professor, Sim. Caso o senhor queira também, para eu colaborar com a apresentação da escrava, eu estou aqui à disposição, porque eu colaborei com o Romilson para que pudéssemos estar nessa empreitada. Caso o senhor queira também a parceria, eu estou à sua disposição. Eu vou chamá-lo, então, no devido momento, após algumas considerações acerca de A Escrava de Maria Firmina dos Reis. O discurso anterior foi no sentido de que há, em Canaã, duas vozes narrativas, a do Milcal e a do Lentz, projetando um antagonismo ideológico. Em A Escrava da Maria Firmina dos Reis, nós podemos dizer que é uma obra quase autobiográfica. Autobiográfica em que sentido? No sentido de que o que ela escreve, a partir do romance inaugural dela, Úrsula, é aquilo que ela viveu. Então, se o tema é o combate, a crítica ao escravagismo, não é? Essa condição foi vivida, foi observada, porque na narrativa não se conta apenas o que se viveu, mas também o que se observou. Então, a obra ela tem quase sempre um viés autobiográfico, porque não sendo aquilo que você viveu, é aquilo que você tomou conhecimento. A Maria Firmina vive essas duas situações. Ela conta uma história que ela tem conhecimento e que ela, na condição de escritora negra, ela viveu. A Maria Firmina dos Reis coloca, ela, antes, vou dizer, ela é considerada a primeira romancista brasileira. Não que nós não tenhamos tido narrativa antes dela, mas como romance, Úrsula é o primeiro romance da literatura brasileira. Ela é também a primeira escritora a escrever um romance abolicionista. Em A Escrava, que vem à tona em 1877, no número 3 da Revista Maranhense, você tem 3 vozes narrativas. E essa magistralidade acaba fazendo de um romance escrito no século XIX um romance extremamente atual. Nas 3 vozes narrativas, você tem o dominador, você tem o dominado e você tem aquele que o combate ao preconceito racial acaba sendo uma causa. Outra natureza de A Escrava é que a narrativa ela é feita sob a forma de encaixe. Isto é moderno.
embora a obra seja do século XIX. Eu vou dar um exemplo assim, costumeiro, para que nós tenhamos uma visão acerca do que é um encaixe na literatura e como isto é moderno. A velocidade das coisas faz com que, ao encontrarmos um conhecido, nós iniciemos um diálogo com ele e, à proporção que o tempo passa, a gente acaba interrompendo esse diálogo. Nesse diálogo, nós começamos uma história e, no meio dessa história, nós colocamos outra história. Então, o encaixe na literatura, que é a natureza estilística da Maria Firmina dos Reis, é observado no conto A Escrava. Você tem 3 vozes narrativas. Você tem uma senhora que, numa reunião, acaba trazendo à tona uma situação na qual se observa a crueldade do processo escravagista presente naquele momento no Brasil. Aí você tem uma história. Você tem uma história e você tem uma voz narrativa que é a da senhora que vai contar essa história. Então, ela conta a história da escrava Joana. Na história da escrava Joana, você tem a segunda história. E você tem o final, tá? É uma terceira história na qual ela vai contar a história dela, tá certo? A Joana vai contar a história dela. Então, você observa que são 3 narrativas, uma encaixada na outra, o que nós podemos chamar de encaixe em literatura. Há um processo de atualização no texto escrito pela Maria Firmina dos Reis, no sentido de que, ressalvadas as diferenças, nós vivemos também um preconceito no presente, seja o preconceito de gênero, seja o preconceito de raça, que o Técio chamou de etnia. Então, você observa, por fim, a relação que existe entre as obras literárias, sendo elas escritas em momentos diferentes. Qual é a relação? O processo de submissão das pessoas tidas como inferiores em relação às pessoas tidas como superiores. Tá certo? Então, aí você tem a relação, e essa relação ela pode ser objeto de questionamento nas questões que se colocam diante do candidato a ingressar na Universidade Estadual do Maranhão ou, então, na Universidade Estadual da região tocantina do Maranhão, porque, embora a UEMA organize o concurso, ele acaba contemplando candidatos a ingressar na UEMA Sul, considerando-se que a UEMA Sul ela é nova, ela resulta do desmembramento a que foi submetido a Universidade Estadual do Maranhão. Então, essa questão, o candidato ao país deve ficar atento, porque ela vai se colocar
ela pode se colocar diante dele. Então, você quer completar, Tércio? Fique à vontade. Professor, eu teria algumas observações a fazer a respeito da obra escrava. Como pode aqui assumir o controle, já que o nosso amigo Romilson, ele não pôde, né? Então, o que me chamou a atenção, muita atenção, ao ler as obras, foi que me chamou muito a atenção, foi uma pergunta, né, que me fez. Qual o porquê de uma obra, dessas obras, na verdade, ser leitura obrigatória, como o senhor sinalizou também no início da sua apresentação. E o que acho de relevante também é que ambos os textos são textos tematicamente importantes. Então, quando uma obra literária, ela também se torna importante para um debate. Há aquelas obras que assim são, por terem uma dimensão temática, há outras por terem uma dimensão estética e outras por uma dimensão social, ou vice-versa. A obra escrava da Maria Firmina dos Reis, de uma dimensão temática muito importante e estética, eu nem digo tanto, mas o que o senhor bem colocou a respeito da narrativa em encaixe, né, que os modernistas se utilizarão por excelência, ela já inova no tempo do romantismo, porque a Maria Firmina dos Reis faz parte do momento do romantismo no Brasil, né? Mesmo que o conto A Escrava, de 1887, já no final do século XIX, mas de muita importância. O que me chamou a atenção também em relação à leitura de ambas obras foi que, tanto em A Escrava e Canaã, há uma polifonia, né? Existem vozes narrativas. Enquanto na Escrava há essa predominância da voz feminina ou das vozes femininas, mesmo porque quando é colocada a fala na personagem a senhora, ou na escrava Joana, ou mesmo a Joana falando de si mesma, as vozes femininas são muito importantes. Vozes femininas e algumas delas vozes negras. E no Canaã, essa fala, essa polifonia na fala dos antagonistas, principalmente, o Mical e o Lentz. A obra escrava da Maria Firmina dos Reis está inserida no final do século XIX, e aí nós vemos um contexto histórico que ainda está na escravidão do Brasil, né, publicada um ano antes da Lei Áurea, publicado um ano antes da lei da abolição, né? No contexto literário, escrita no auge da campanha abolicionista, considerada, como disse antes, uma obra romântica e também afro-brasileira, pois apresenta o negro na perspectiva do negro e na sua condição social. Vou assim ser breve. Maria Firmina dos Reis, escritora também maranhense, como o Graça Aranha,
nasceu em 11 de março de 1822, ano da independência do Brasil, e faleceu em novembro de 1917. Foi uma mulher eclética para o seu tempo, né? Além de escritora, professora, musicista e a criadora da primeira escola mista no Brasil. O resumo da obra, o professor teceu alguns comentários a respeito, um salão onde estavam reunidas muitas pessoas distintas pessoas na sociedade. Um momento. Aí. Pulou. Aqui. A sociedade conversa sobre diversos assuntos, um tanto interessantes, e a conversa recai sobre o elemento servil. Vamos lá. Elementos da narrativa. A Joana, a senhora, que é essa voz, mais uma voz feminina. Gabriel, o senhor Tavares. O espaço narrativo é a fazenda. O tempo é um tempo cronológico, chamado de tempo histórico, e o foco narrativo é entremeado pela primeira e terceira pessoas, mesmo porque há o encaixe das vozes narrativas. Maria Firmina dos Reis ficou esquecida por muito tempo na história da literatura brasileira, e em pleno século XXI, tanto a história pessoal da autora quanto as personagens criadas por ela são lembretes inspiradores do quão é importante dar espaço para que segmentos marginalizados da sociedade possam contar a sua própria história. De maneira breve, mesmo porque colaborando aqui devido à dificuldade, à ausência do nosso amigo Romilson, mas ambas obras, como leitura obrigatória para o vestibular da UEMA, concordam nessa intertextualidade fundamental que é a busca, a procura de um Brasil que ainda estamos a descobrir. Muito obrigado. Bom, então, caminhando para o final, posto que esse webinar ele tem um intervalo de tempo de 1h30, já estamos concluindo esse tempo. Resta agradecer aos expositores, agradecer a Rayane Salles, agradecer ao professor Reinaldo Silva pela colaboração que deram no sentido de que nós levássemos aos candidatos ao PAS informações com vistas à melhor compreensão dos textos literários indicados para a leitura aos candidatos ao PAS 2022. Desejamos a esses candidatos sucesso nas provas que terão à frente deles. Tá? Aproveito, então, para manifestar o meu agradecimento a esses candidatos pela paciência com que houveram durante a apresentação desse webinar, durante a assistência a esse webinar. Muito obrigado, boa noite, sucesso na prova que vocês terão no dia 22, no próximo domingo agora. Até outra oportunidade.